Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula número 1 do módulo de criatividade. A partir de agora, vamos falar um pouquinho mais sobre essa competência, sobre esta habilidade, sobre este comportamento tão desejável hoje por todas as organizações, seja no campo privado, seja no campo público, seja numa cooperativa, como o caso de vocês. A criatividade sempre desponta como uma das habilidades mais requeridas, principalmente quando o nosso foco é a inovação. Antes de falarmos de criatividade somente, eu gostaria de lhes apresentar um estudo do Fórum Econômico Mundial, onde ele aponta para os próximos anos quais as competências, quais os comportamentos, quais as habilidades, também chamadas de skills, as skills mais desejáveis pelas organizações. Então temos ali logo de cara o pensamento analítico e a inovação como a principal habilidade requerida, passando pelo aprendizado ativo, pela solução de problemas complexos, o pensamento crítico, chegando até o quinto tópico mais importante, que é justamente a criatividade, a originalidade e a iniciativa. Portanto, essa competência ela requer um aprofundamento, um estudo mais a fundo, justamente porque a sua importância é vital para aquelas organizações que desejam buscar inovação, seja uma inovação de processo, uma inovação de produto, uma inovação de modelo de negócio ou até uma inovação tecnológica. Ficamos muitas vezes muito presos ao conceito de que inovação tecnológica envolve tecnologias pesadas, envolve muito conhecimento técnico, também chamado de hard skills, ou seja, aquelas habilidades mais técnicas. No entanto, o insight, o processo humano que tem por trás, ele acaba sendo embasado na disciplina, no modelo da criatividade. Vamos falar um pouquinho mais de criatividade a partir de agora? Bom, vamos iniciar por um conceito. Um conceito não é aquele conceito que precisa se decorar, mas internalizar. E para isso, eu vou me valer de uma frase que foi dita por um psicólogo do pensamento chamado Edouard de Bono. Edouard de Bono é o maior autor, a maior referência quando o assunto é criatividade. Depois, para você se aprofundar um pouquinho mais no estudo da criatividade, faça uma pesquisa breve no mecanismo de busca e tente identificar quais as obras relevantes que foram desenvolvidas por este psicólogo do pensamento chamado Edouard de Bono. Para de Bono, criatividade não é um talento. E aqui a gente já quebra nessa primeira frase, aqui no início dessa frase, já quebramos um paradigma muito grande. Porque quantos de nós não acreditamos que a criatividade é algo que nasce ou não conosco? Que é algo nato, algo que já vem da pessoa desde que ela nasce. Então, este conceito, para Edouard de Bono, não é certo, porque a criatividade para ele não é um talento nato, e sim uma competência que se pode aprender. Toda competência nós podemos desenvolver, não é isso? Quem não viu em algum momento o conceito de competência como o conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. E quando eu tenho um produto desses três carinhas, conhecimento, habilidade e atitude, eu tenho uma resultante, que é a competência. E a criatividade, para de Bono, é vista exatamente desta forma. Criatividade é um conjunto de conhecimentos que uma pessoa possui. Portanto, se eu possuo mais conhecimento, eu posso ser mais criativo. E a relação inversa é verdadeira também. Eu preciso ter algumas habilidades, e é justamente essas habilidades que nós vamos desenvolver durante o nosso curso. E eu também preciso ter uma atitude. Eu preciso querer criar, eu preciso querer inovar, eu preciso ter uma motivação para. E como é que eu desenvolvo isso dentro da minha equipe? Como é que eu desenvolvo isso em mim mesmo, professor? Então, eu tenho aqui algumas palavrinhas-chave que eu coloco que são importantíssimas. Se você quer ser mais criativo, tente exercitar cada uma dessas palavrinhas coloridas que aqui são apresentadas a você. Tente colaborar mais, ouvir, expor as suas ideias para outras pessoas,
para colegas de equipe, para gestores, para líderes ou para liderados. Experimente aquilo que você está desenvolvendo, que você está pensando, crie outras opções, não fique preso, não se apaixone tanto por uma ideia, e sim por muitas ideias, a gente vai falar um pouco mais disso adiante. Inove, ouse, né? Desenvolva a empatia de você tentar se colocar no lugar do outro, assim como quando eu estou dando uma aula, quando eu estou gravando esse vídeo, estou tentando colocar uma linguagem mais coloquial possível, digamos assim, para que eu poderia estar do lado de lá. E eu preciso entender esse assunto, então eu preciso exercer essa empatia, que é me colocar no lugar do outro, ou me colocar no lugar do aluno. E da mesma maneira, eu vou me colocar no lugar do cooperado, vou me colocar no lugar do meu cliente, eu vou me colocar no lugar do meu chefe ou da minha equipe, dos meus liderados. Isso também é desenvolver a competência da criatividade, aprender sempre com o erro, dar e receber feedback. Enfim, são palavras que resumem um pouco e que nos trazem uma materialização de que, de fato, eu já nasço com alguma coisa, mas tudo que a gente está citando aqui é possível desenvolver, concorda comigo? A gente consegue evoluir fazendo treinamento, ficando mais atento, lendo, exercitando. Então, basicamente, o nosso conceito, ponto de partida, é que a criatividade não é um talento, e sim uma competência. Como tal, podemos aprender. Para a gente contextualizar isso que eu acabei de falar, do conceito do Eduardo de Bono, eu coloquei aqui uma figura. Alguém sabe quem é essa figura aqui? Quem é esse cidadão tão simpático? Isso mesmo, Walt Disney, né? Eu pensei que alguém ia falar que era o Mickey Mouse. Sim, também tem o Mickey Mouse aí, mas o Mickey Mouse é a criatura, não é o criador. O criador, o Walt Disney. O Walt Disney é uma pessoa criativa, no teu ponto de vista? Sim ou não? Responda para mim aí, mentalmente mesmo. Sim, professor, muito criativo. Poxa, uma pessoa que desenvolve, né, ou cria o Mickey Mouse, o Pluto, o Pato Donald, o Pateta, enfim, um império da Disney, certamente é uma pessoa muito criativa. No entanto, olha só que curiosa essa história. Quem já leu um pouquinho mais sobre o Walt Disney talvez já conheça. Mas o Walt Disney, antes de se tornar uma personalidade mundial, ele foi estagiário, ele foi aluno, ele foi colaborador, ele foi empregado, ele teve uma jornada empreendedora, mas que ele passou por vários pontos. Inclusive, saindo da sua adolescência, no início do seu curso de nível superior, o Walt Disney foi mandado embora, foi demitido. E o seu gestor, na época, inclusive justificou a demissão do Walt Disney. Vocês sabem qual foi a justificativa do chefe do Walt Disney? Que ele não era criativo. Pasmem, né? Ou seja, não se identificou em Walt Disney, em algum momento da sua vida, dentro de um ambiente organizacional, aquela competência da criatividade, porque talvez ele até não estava motivado para, ou ele não tinha ainda habilidades suficientes, ou conhecimento suficiente, ou até porque o ambiente que ele trabalhava não proporcionava essa criatividade, esse desenvolvimento, né? E principalmente o seu gestor, que não permitiu isso, talvez em algum momento. O que aconteceu mais tarde? O Walt Disney teve diversos insights, teve diversas ideias e criou um império, um verdadeiro império, né? Vários aqui que estão assistindo essa aula já inclusive foram visitar o seu império nos Estados Unidos, com os filhos, enfim, é um passeio, né, que é conhecido como uma das principais atrações dos Estados Unidos até hoje. Então, fica uma lição aqui para todos nós de que a criatividade é algo que ela pode estar mais aflorada ou menos aflorada, de acordo com a própria pessoa, que é o ser que vai criar, ou o ambiente em que essa pessoa está inserida. Vamos pensar agora na nossa realidade, na nossa cooperativa. Eu tenho motivação para inovar? O meu grupo, a minha equipe, será que eu não tenho Walt Disney na minha equipe? Olha que legal esse questionamento. Muitas vezes a pessoa está ali esperando ser ouvida. Quantas vezes que nós não desejamos participar de uma reunião e muitas vezes nós ficamos um pouco mais receptivos ou até
não ativos a ponto de dizer a sua ideia, ou de apresentar a sua ideia, porque a cooperativa talvez não tenha nenhum programa de sugestões de ideias, então você não tem nenhum canal para falar da tua ideia. Será que o Walt Disney, já na época que trabalhava no jornal, ele não tinha, por exemplo, a ideia de criar uma história em quadrinhos com um pequeno ratinho que fala? Muitas vezes aquela ideia poderia ter transformado a vida da empresa. Da mesma maneira, na nossa corporação, na nossa organização, na nossa cooperativa. Portanto, nunca esqueçam, cada membro da equipe é um ser criativo. Você é um ser criativo. O professor Cícero aqui é um ser criativo. Então, como tal, todos nós podemos desenvolver esta habilidade, principalmente com foco na inovação, no caso aqui do nosso curso. Bem, um estudo chamado Declínio da Criatividade, realizado pela NASA, nos traz algumas informações também bem importantes a analisarmos nesse momento. O declínio da criatividade, ele diz o seguinte: por meio de um teste que foi aplicado àquelas pessoas que são aprendizes de astronauta, né? Então, a gente sabe, né, que o astronauta é uma pessoa que é muito bem formada, desde pequeno tem desenvolvido habilidades cognitivas, a matemática, o raciocínio lógico, habilidades comportamentais e também habilidades físicas para suportar a falta da gravidade no espaço. Ele precisa treinar e se desenvolver desde cedo. E foi aplicado um teste a um grupo de futuros astronautas com 5 anos de idade, um teste de criatividade. Qual o grau criativo que aquele grupo apresentava em determinado momento, no caso com 5 anos de idade. Resultado: 98% das crianças que participaram do teste foram designadas como altamente criativas. As mesmas crianças, 5 anos mais tarde, portanto com 10 anos de idade, elas já não tinham mais o mesmo potencial criativo. O mesmo tinha caído para 30% de potencial criativo. Percebam que em 5 anos a gente saiu de 98% para 30%. Depois, com 15 anos, mais 5 anos à frente, já tinha caído para 12%. E depois essas crianças não conseguiram mais estar juntas, unidas. E então a NASA aplicou o mesmo teste a um grupo de adultos. E qual foi o resultado? 2% de potencial criativo. Ou seja, a gente tem uma escadinha aí que desceu. É mais ou menos como se com 5 anos nós tínhamos 98% de potencial de criatividade. E agora nós temos 2%. Isso é muito baixo, concordam comigo? E aí minha pergunta é, por que ocorre esse fenômeno? Por que a gente deixa de ser criativo? E aí várias respostas são possíveis. Mas nós sabemos que o nosso sistema educacional pune, ele exige que acerte. Quando a gente vai para a empresa também ela não aceita o erro, ela não tolera a experimentação, muitas vezes. Né? Não é o caso de todos que estamos participando aqui, mas certamente já vivemos ambientes, ou às vezes até fomentamos ambientes assim, onde a criatividade ela é tolhida. E aí o que acontece? Nós então não estamos treinando para sermos mais criativos, pelo contrário, nós estamos sendo cortados, né? Podados, e aí a gente tem um declínio da criatividade. Mas é importante a gente deduzir que, desse estudo, nós podemos chegar à conclusão de que você é criativo, o teu colega é criativo, o teu gestor é criativo, eu sou criativo, o coordenador do curso é criativo, todas as pessoas são criativas. Agora, qual é o meio que essa pessoa está inserida? Qual é o ambiente organizacional da sua cooperativa? Como é que você permite ou não permite tentativas? Como é que você trata um colaborador que é ousado numa ideia? Então, essas respostas você não precisa me dar agora, mas reflita um pouquinho para analisar um pouco sobre esse declínio da criatividade, que é um estudo bastante famoso no mundo da inovação. Muito bem, e aí, além dessa questão do declínio da criatividade, a gente também, normalmente, quando se fala em criatividade, a gente tende a trazer a coisa para o lado do gênio, da genialidade. E Thomas Edison, que é reconhecidamente um gênio, pois inventou a lâmpada, nada mais, nada menos do que a lâmpada, ele sempre dizia
que genialidade é 1% inspiração. E os outros 99% é transpiração, quer dizer, é relação. Você precisa estudar, você precisa tentar, você precisa se adaptar, você precisa experimentar, não vai dar certo. Então você vai ter um lampejo de uma ideia, um clique, um insight. Mas este insight não é suficiente. Né? O insight é o 1% da genialidade. E os outros 99%? É trabalho, como dizia, né, um antigo treinador de futebol chamado Muricy Ramalho. Aqui é trabalho, meu filho. E aqui também com criatividade, com inovação, não é diferente. É muito trabalho e essa frase pode ser bastante inspiracional para todos vocês. 80% do potencial de melhoria de uma empresa se encontra na linha de frente. Essa afirmativa foi feita por Alan Robinson e por Dean Schroeder num livro chamado Organizações Guiadas pelas Ideias. Até anote esse livro, que é um livro muito legal, uma leitura obrigatória para quem trabalha com inovação. E esses 80% de melhoria, então, que se reflete também na inovação, advém de quem está próximo ao processo, quem está de frente para o cliente, para o cooperado, com o cliente, com a universidade, com o empreendedor. Portanto, precisamos criar canais de aproximação. As grandes ideias não surgem na reunião de conselho, não surgem na reunião do comitê, não surgem do planejamento estratégico necessariamente. Sim, pode surgir. No entanto, existe uma regrinha, também conhecida como Pareto, né, do 80-20, e no caso da inovação não é diferente. 80% vem da equipe. Por isso que eu preciso desenvolver a cultura da inovação. Eu preciso criar mecanismos de comunicação com esse meu time de frente e permitir que esses possam trazer as suas ideias, alimentar suas ideias, dar suas ideias, por exemplo, num programa de sugestão de ideias que você pode desenvolver na sua empresa, na sua cooperativa. Uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com os meus alunos e até provocar principalmente os agentes de inovação, que vão ser os responsáveis por conduzir o processo lá na ponta da linha, é que sufocar a criatividade é muito fácil. O difícil é estimular a criatividade. Lembram do slide anterior que nós falamos sobre o declínio da criatividade? Para sufocar é muito fácil. É uma olhada meio atravessada, você já sufoca. Quantas vezes a gente não fica receoso quando a gente fala algo e uma pessoa te olha ou não aprova aquilo que você falou, não necessariamente verbalmente, mas pelo próprio movimento do corpo. Né? Dizem que o corpo fala. Então, um olhar errado já sufoca a criatividade. Uma palavra, então, nem se fala. Você dizer não gostei, não concordo, já sufocou. Agora, para estimular, não é só um programa, não é só uma reunião, não é só uma palestra que você contrate. Você tem que ter um alimento diário. Você precisa fomentar aquilo como algo vivo. Então, para que eu tenha uma organização que desenvolva criatividade, consequentemente, essa criatividade se transforme em inovação, eu vou precisar estimular. Qual o programa de estímulo à criatividade que eu tenho no meu departamento, na minha área, na minha cooperativa? Institucional ou departamental? Então é sobre isso que nós estamos falando aqui nesse slide. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Ser criativo é ser inovador? Uma pessoa que é criativa, ela obrigatoriamente ou fatalmente será também uma pessoa inovadora? Será que estamos falando do mesmo conceito? Sim ou não? O que você acha? Essa pergunta é uma pergunta que acaba sendo um pouco polêmica e muitas vezes confundida até. A pessoa que é criativa é uma pessoa inovadora? Não necessariamente. Eu posso ter ideias, mas eu posso não colocar as minhas ideias em prática. Inovação tem mais a ver com colocar em prática. Criatividade como gerar opções. Portanto, será que ser criativo é obrigatoriamente ser inovador? Fica essa questão para você analisar. E aí eu coloco essa comparação que eu acho muito bacana, que a criatividade é um adjetivo de pessoas. A gente diz assim, pô, o professor Cícero é criativo. A gente não diz que o professor Cícero é inovador.
A gente pode dizer assim, a faculdade, a universidade que o professor trabalha, no caso aqui o ISAE, o ISAE é inovador, mas o professor Cícero é criativo. Então, criatividade, adjetivo de gente. Inovador, adjetivo de pessoa jurídica. Então, a cooperativa é inovadora. Agora, para a cooperativa ser inovadora, concorda que ela depende de colaboradores criativos? Portanto, é disso que estamos falando. Pessoas criativas geram cooperativas inovadoras. Isso aqui tem que ser um mantra para você, agente de inovação. Pessoas criativas geram cooperativas inovadoras. É isso que a gente quer no final do processo. Que a nossa cooperativa inove nos seus processos, nos seus produtos, no seu modelo de negócio. Que ela inove constantemente, seja tecnologicamente ou não. Então, fica essa mensagem importante sobre a diferença entre criatividade e inovação, ou do ser criativo e da cooperativa inovadora. Um conceito muito importante para a gente dar sequência ao nosso módulo é o pensamento criativo. E basicamente o pensamento criativo eu gosto de abordar com dois subconceitos que são chamados de pensamento divergente, que diverge, que amplia opções, e o pensamento convergente, que é o pensamento que ele faz a escolha. Os dois são importantes. Um talvez trabalhe mais esse insumo puro que é a criatividade, a imagem, a criação. É o pensamento divergente. Sabe quando nós participamos de uma reunião de brainstorming? O que a gente faz ali? Divergência. Quanto mais ideias, melhor. Só que vai chegar um momento que eu preciso classificar essas ideias, que eu preciso segmentar, que eu preciso separar aquelas que são absurdas daquelas que são mais viáveis, e aí eu aplico um pensamento convergente, onde eu efetivamente vou convergir para aquelas ideias que fazem mais sentido, que o mercado aceita mais, que o cooperado vai ter talvez uma atratividade maior. Então, eu não posso ter censura no momento divergente e depois no convergente eu começo a aplicar as minhas regras de negócio. Então, nunca esqueça que nós temos que ter as duas habilidades, a do pensamento divergente e a do pensamento convergente, mas elas precisam trabalhar separadamente. Quando eu tento divergir e convergir na mesma reunião, o que vai ter? Choque. Eu vou matar boas ideias, eu vou matar ideias que parecem absurdas, então eu tenho que trabalhar isso separadamente. Primeiro o divergente, depois o convergente. Para quem já estudou os conceitos do Design Thinking, essa figura aqui parece que faz bastante sentido, porque o Design Thinking ele é um processo de divergência e de convergência. A todo momento, você tem um momento para analisar, um momento para divergir e gerar ideias, um momento para você analisar e testar ideias, um momento para você analisar, gerar opções, um outro momento para você escolher opções. Então, este é o conceito de pensamento criativo, mas subdividido no pensamento divergente e no pensamento convergente. Daí, a gente já consegue deduzir algo mais visual, como esta figura. Nós temos aqui do lado esquerdo um bonequinho, aparentemente, 2 braços, 2 pernas, e esse cara, ele é um ser criativo, uma pessoa. Quando esse ser criativo, ele é agregado ou adicionado, no caso, a um processo criativo, que são essas figurinhas coloridas, azul, laranjado, verde e cor-de-rosa, nós temos lá no final um produto, um processo criativo. Então, eu não consigo chegar na minha resultante aqui do lado direito, que é o processo criativo, sem ter pessoas e sem ter processos. E também, no caso, ao redor, a gente tem um pontilhado, que é este ser, este processo, dentro de um ambiente favorável. Quando eu consigo unir essas 3 variáveis, pessoas, processos e ambiente, eu chego a um processo criativo. Basicamente, o que você precisa desenvolver enquanto agente de inovação na cooperativa? Criar este cenário. Você tem pessoas, já descobrimos anteriormente que todas são criativas, talvez algumas a gente precise desenvolver mais. Precisamos deixar um processo claro, que é o nosso próximo tópico, e criar um ambiente favorável, que é
um estudo adiante que a gente vai fazer ainda dentro do nosso módulo de criatividade. Assim, a gente consegue chegar a um produto, a um processo, a um serviço inovador. Portanto, os componentes da criatividade, eles são os componentes da competência. É o conhecimento, a habilidade e a atitude. Notem aqui, ó, 1, 2, 3. Expertise. O que é expertise? Todo conhecimento que um ser possui. Todo conhecimento que o professor possui, que você possui, ele vai para um funil. Notem que tem um funil aqui, o funil da criatividade. Assim como tem o funil de vendas, o funil da inovação, aqui eu criei o funil da criatividade. Quanto mais conhecimento eu tenho, a minha chance de ter criatividade lá no final é maior. Mas, além de conhecimento, de expertise, o que mais que eu preciso ter, professor? Eu preciso desenvolver as habilidades do pensamento criativo. Eu preciso usar ferramentas, eu preciso pensar como design, eu preciso fazer brainstorming, eu preciso utilizar técnicas de ideação. Então, quanto mais eu desenvolvo o pensamento criativo, somado à minha expertise, ou ao meu expertise, eu vou ter uma probabilidade maior de ter criatividade na ponta do meu funil. O que faltou agora? Motivação. Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, mas também eu tenho que ter motivação. Quando eu junto C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, o que eu tenho? Eu tenho o chá. Né? O chá é o conceito de competência. E aí eu vou ter criatividade. Portanto, sempre que você estiver estudando, lendo, assistindo essa aula, está aumentando a expertise. Se você juntar com as suas habilidades do pensamento criativo, que é o que a gente também vai desenvolver ao longo do curso, já aumentou a probabilidade. E se você estiver num ambiente que propicia, que te motiva e que você se sente parte do processo, a tendência é que você tenha uma capacidade de criatividade muito maior. Consequentemente, possibilidade de inovação amplia também. Daí, nós chegamos ao processo criativo. O processo criativo é o clímax aqui da nossa aula. O processo criativo é como ocorre dentro do cérebro o surgimento da ideia. Muitas vezes nós valorizamos a ideia em si. A ideia é o momento eureka, o momento insight, o momento iluminação. Só que ninguém ilumina se antes não tiver algumas atividades, alguns passos ocorrendo. No caso do processo criativo, ele é composto por 4 etapas. E quando a gente enxerga essas 4 etapas, tudo fica muito mais fácil. E é a partir dessas 4 etapas que você vai, então, escolher, que você vai selecionar práticas de gestão para otimizar cada parte ou cada etapa deste processo. Quais são as etapas? A preparação. Depois da preparação, eu preciso de um momento de incubação, ou seja, eu preciso me afastar do problema, e aí sim a ideia vai surgir. Quantas vezes a ideia para você não surgiu dormindo ou indo dormir, né? Dormindo talvez no sonho, mas também não deixa de ser possível. Ou quando você vai descansar, ou quando você vai para a praia, ou quando você está assistindo um filme. A ideia não vem de repente? Ela vem de repente, mas graças ao quê? A um conhecimento prévio, a uma preparação prévia. Então, é importante que você leia, que você estude, que você investigue, mas que você se afaste do problema um pouco, porque você tem que dar um tempo de acomodação para que a terceira etapa, que é a iluminação, ocorra. Não adianta você fazer uma reunião e achar ou querer que até o final da reunião o problema seja resolvido. O problema acaba demorando um pouquinho mais para ser resolvido. Às vezes dias, semanas, meses, até anos, porque a gente tem um tempo de incubação. É claro, quanto menor esse tempo de incubação, melhor. Por isso criamos salas de descompressão, salas de jogos com videogame, porque a gente está motivando, a gente está induzindo o cérebro a desacomodar e ele se juntar com conhecimentos prévios e dar a faísca, né, o famoso momento eureka, que você tem a iluminação, o insight, quando surge o insight. Mas o insight não surge de pessoas que não têm um conhecimento prévio, seja de vida, seja teórico, seja da academia, seja profissional. Não estamos falando aqui de que pessoas menos estudadas não vão ter ideias ótimas. Sim, mas fruto do quê? De um input que eles tiverem em algum momento da vida. Tá? Então, basicamente, é a terceira etapa. E a última é eu pegar essa ideia que eu tive
eu colocar em prática, eu prototipar, eu criar um mínimo produto viável, eu ver se aquela ideia realmente faz sentido. Basicamente, este é o processo criativo. Ou seja, a incubação, muitas vezes também chamado de ócio criativo, por Domenico de Masi, né, na década de 90 fez muito sucesso, que ele falava que você precisa de um ócio criativo. E o Steven Kotler, ele diz o seguinte, non-time. O que é non-time? A arte de não fazer nada além de pensar. É muito importante que você proporcione isso ao colaborador, porque quando ele não está fazendo nada, entre aspas, ele está pensando. Quando ele está pensando, a possibilidade de surgir uma ideia é muito maior. Basicamente, nossa primeira aula versava sobre esses conteúdos. Espero que você tenha gostado. Pesquise mais, leiam os nossos artigos que estão na plataforma, acesse os mecanismos de busca, leiam os livros que estamos indicando e até a nossa próxima aula. Obrigado!